Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo da hora que vocês forem ver. Não esqueça do meu patrocinador, Origem Eventos, não esqueça de curtir, não esqueça de acionar as notificações, de se inscrever aqui na inscritos e participar do clube de membros, como o Guga Ceissa e como o Rodrigo Martins. Meu nome é Renato Leon, você já sabe. Gente, algumas coisas para serem comentadas, né? Tanta palhaçada que a gente vê no futebol. Eu, sinceramente, acredito mais que a gente possa vender não, né? Que a gente possa vencer o Flamengo no sábado da outra semana, acho que é sábado, domingo, nem sei mais que porra de jogo que é, do que propriamente conseguir a classificação, apesar de jogarmos com empate na quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Por quê? Vários motivos, né? Eles vão querer fazer da vida dos jogadores do Vasco inferno, motivo número 1. Motivo número 2, uma comitiva da CBF organizada e presidida pelo presidente da CBF, um bundão, cara de bulldog, Edinaldo Rodrigues, foi lá, fez visita no campo deles, ganhou camisinha do Atlético, aquela porra toda, e fazendo graça, fazendo agrados e gracejos, enquanto a gente cede São Januário para esta porra de seleção sub-20, que, a meu ver, só nos interessaria por causa do Leandrinho e do Ryan, que foram convocados. Inclusive, o primeiro jogo, que foi ontem, o Brasil ganhou de 2-1, o destaque do jogo foi o Ryan, que meteu um gol. O segundo jogo é domingo. A gente cede a porra do campo para a seleção sub-20 jogar, nada contra os jogadores, mas o que a gente ganha em troca? É um jogo difícil que a gente vai ter contra o Atlético Paranaense? Mas eles estão fazendo de tudo. E para fechar com chave de ouro, para mim o pior de tudo, é que Wilton Pereira Sampaio, o Wilton Pereira Sampaio, como árbitro, e o tal do Igor Benevenuto, que é até o nome do jogador, esta merda, estará no VAR, é a mesma duplinha que no ano passado nós tivemos um gol anulado através do Paulinho, um golaço na arena lá no Allianz Parque lá em São Paulo, e a própria Leila Pereira, presidente do Palmeiras, disse que o gol, além de ter sido legal, foi um golaço, foi um gol muito bonito, e que ela não queria que o Palmeiras jogasse dessa forma. Então vocês veem, né? Não só nesse jogo, o Wilton Pereira Sampaio já fez cagada, bem como este outro Igor Benevenuto, que estará no VAR. E eles colocam a mesma dupla no jogo agora contra o Atlético Paranaense, né? É esquisito, né? E a gente sabe muito bem como funciona. Pode não ser uma coisa escancarada diretamente, mas um cartãozinho aqui, uma faltinha que não é dada acolá. Então, assim, vai ser difícil, mas vamos estar lá, vamos estar torcendo. Em falar em vamos estar lá, abriu a venda para o jogo e, obviamente, a torcida do Vasco esgotou todos os seus ingressos. Não sei quantos foram, mas esgotou. A torcida do Vasco sempre fazendo o seu papel, né? Apesar dos antes jogarem contra, mas os antes tem que mais que se fuder mesmo, né? Cambada de canalhas, tanto na esfera desportiva quanto na esfera política. É muito filho da puta querendo atrapalhar o Vasco. Concomitante a isso, aí eu agora entendo, com a minha modesta ignorância, por que o estádio de São Januário, que a capacidade era de 22 mil e sempre vende tudo rápido, por que não atinge mais nem 20? É porque a digníssima polícia, né, representada pelo JEP, que agora é BEP, né, diz que tem que ser reduzido por causa da distância da torcida. Ora, porra, não fode. Já tem aquele negócio gigantesco separando as torcidas. E é uma desculpa tão de imbecis que o Vasco contra o Bragantino no ano passado, no último jogo que a gente precisava ganhar, quem ficou na torcida do Bragantino foram os vascaínos que pularam durante o gol. Então, assim, eu, por exemplo, eu já fui a muitos jogos de São Januário com a minha mãe e com meu pai, desde a década de 70. E ninguém me contou. Eu já tive um jogo em São Januário contra Vila Nova, Londrina, na década de 70, repito, com meu pai e com a minha mãe, jogo de 50 mil pessoas. Eu já vi jogo em São Januário, muitos anos depois, mas parece que foi ontem,
há 26 anos, quando o Vasco ganhou o primeiro jogo e foi campeão da Libertadores, em cima do Barcelona de Guayaquil, 2-0 em São Januário, para 40 mil pessoas, 38 mil porradas de pagantes. Então, assim, é uma maneira que se tem de ter pouco trabalho. A polícia diz, aqui não dá, aqui acolá, sempre vai botar defeito. Eu gostaria de saber, quando São Januário tiver 57 mil pessoas, se eles vão dizer que por segurança tem que ter 20 mil, 30 mil. Não fode. Não fode. É sempre o Vasco, é sempre o estádio, sempre o São Januário. E por que semana que vem foi decretado pelo prefeito do Rio o ponto facultativo após as 3 horas? Obviamente, quem é funcionário público do município, do estado e da União vão ficar em casa, mas a quarta e quinta-feira, porque acho que na quarta ou na quinta haverá o jogo do Botafogo no Newton Santos, vai ter o jogo do Fluminense no Maracanã e vai ter o Rock in Rio. Aí eu falo para vocês, sinceramente, o jogo do Newton Santos com o jogo do Maracanã, que dê 90 mil pessoas. 90 mil pessoas em estádios diferentes. Como é que vocês me explicam que na década de 70 até a década de 80, e eu fui a vários jogos, dava 170 mil pessoas, 150, 140, 100, 130, havia menos carros, mas havia menos transporte, não tinha Uber, não tinha essa quantidade de táxi, não tinha 99, não tinha BRT, VLT, o metrô estava engateando, e depois, tá? Porque metrô nem tinha, era só trem e meia dúzia de ônibus, e alguns carros. E nada se transformava por causa disso. Agora não, agora sempre dá uma desculpa. Engraçado, por que então o BEP não interferiu nesta merda? Não disse que não podia. Por quê? É só no Vasco que não pode? É só o Vasco que não pode? Ah, não fode, porra. A gente fica de saco cheio dessa porra. Só que ninguém fala nada. Ninguém fala absolutamente nada. Em relação ao jogo de quarta-feira, uma boa notícia é que o Felipe Coutinho já está fazendo trabalho de campo, estão preparando ele literalmente para esse jogo de quarta-feira. Nesse momento o Uruguai está jogando, o Pumita está no banco, o Sforza e o Galdames foram ao Uruguai para ver ele, né? Mas ele começa no banco. O Jean David ontem, né, acho que não entrou, o Chile perdeu acho que de 3-0 para a Argentina. E o Vasco vai fazer uma manobra para tê-los o mais rapidamente possível, porque o jogo já é quarta-feira, lá no Paraná. E a gente tem que jogar, não com o resultado debaixo do braço, isso é besteira, mas com a cabeça. Tem que ter a chamada inteligência emocional, que eu sempre vos digo. Falando em estádio também, São Januário conseguiu, através de uma parceria, já vender a segunda parte do potencial construtivo, né? Ele fez uma associação com uma imobiliária que vai tratar disso. Tudo isso está sendo feito para que as obras comecem já em dezembro, né? O jogo do Vasco do Palmeiras, que as vendas começaram, que vai ser em Brasília, só quero avisar vocês que eu mesmo achei estranho do Pedrinho ter vendido esse jogo. Não foi o Pedrinho não, tá? Foi esses merdas aí da SAF que venderam. E venderam não só esse jogo, como um outro. Então vai ser menos um jogo que nós teremos a oportunidade, né, de se despedir do São Januário antigo. Então esse jogo contra o Palmeiras, em Brasília, já tinha sido vendido. Anteriormente ao Pedrinho ter assumido a Vasco SAF. Gente, era o que eu tinha para dizer, um pouco de indignação, mas mesmo assim, acreditando no Vasco. O Vasco aí contratou esse Maxime Domingues, tem ótimas referências dele. Gente, não é um terremoto no Rio de Janeiro. Foi a bonequinha da minha filha que deu uma porrada aqui no pedestal. O zagueiro, sinceramente, eu já não sei. Estou acreditando muito porque muitos zagueiros estão sem contrato, então a janela fechou, o Vasco poderia contratar. Só que fecha também para qualquer jogador agora, mesmo aqueles que não têm vínculo com nenhum clube,
Janela fecha segunda-feira. Hoje já é sexta. Sinceramente, não sei se a gente vai conseguir contratar alguém. E eu vou ser muito sincero, pode ser um sonho de maluco. Mas, se tivesse como o Vasco, através de um patrocínio forte, bancar o salário do Sérgio Ramos, até porque ele não custaria nada, porque ele está livre. Então, o custo dele alto seria do salário. Eu contrataria o Sérgio Ramos, porque capitão do Real Madrid, ganhou dezenas de títulos, capitão da seleção espanhola. Então, assim, eu acho que valeria sim. Em vez de você investir num zagueiro que seria uma aposta, ou até num outro zagueiro mais conhecido, pegaria mesmo esse Sérgio Ramos. Ah, mas ele tem 38 anos. Porra, o Thiago Silva tem 39, transformou o Fluminense agora, que já estava praticamente rebaixado, botando uma defesa sólida, que praticamente não toma gol. E é mais velho. E o Sérgio Ramos tem mais bola. Então, assim, não tem essa de idade. Bora, o Galvão jogou no Vasco até 41 anos, quando ele encerrou a carreira. Então, por que ele não pode jogar com 38 anos? Gente, era o que eu queria dizer. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, o Espírito Santo de Deus, todos os santos e todos os anjos, abençoe-nos e vossas famílias.